Bem-vindos, bem-vindos! É um prazer ter vocês aqui junto comigo para a gente poder discutir, né, sobre estratégias cognitivas para você conseguir passar em medicina em 60 dias ou ainda esse ano. E nessa nossa live de aquecimento, nós vamos falar então, portanto, sobre como você consegue passar em medicina em 60 dias sem estudar exatas. Isso mesmo, sem ter que estudar exatas. E eu vou explicar isso para vocês. Deixa eu pegar uma caneta aqui, tá? Então, como que é possível passar em medicina, tá? Passar em medicina em 60 dias sem ter que estudar exatas? Sem ter que estudar exatas da forma tradicional, tá? Então, a maioria das pessoas estuda da forma tradicional. E o nosso objetivo aqui é estudar exatas sem ter que estudar exatas da forma tradicional, de uma forma mais produtiva, de uma forma mais eficiente, para que você consiga lograr êxito no dia do vestibular, tá? Então, assim, exatas é uma matéria que causa vários prejuízos cognitivos, prejuízos emocionais para os vestibulantes de medicina. Então, comenta aqui para mim quem já teve dificuldades com física, com matemática, com química. Comenta aqui para mim. Se você já teve dificuldade com essas matérias, comenta aí para mim. Ó, a B Tamires falou eu sempre. Tá. Com física, com matemática, comenta aí para mim. Quais eram as matérias que você tinha dificuldade? Eu até hoje, né? Beleza. Então, assim, quase 100% das pessoas que estão aqui acompanhando, né? Quase 100% das pessoas, elas têm dificuldade com exatas, né? Exatas é uma grande dificuldade. O Marco Teixeira falou física, né? Então, pô, tenho bastante dificuldade com física, beleza. Aí eu quero perguntar para vocês, tá? Quero perguntar para vocês, por que que vocês têm dificuldade com essas matérias? Comenta aqui para mim. Na opinião de vocês, por que que vocês têm dificuldade com essas matérias? Vamos lá, comenta aí para mim. Com matérias exatas. Por que que vocês acreditam que vocês não têm facilidade com essas matérias? Ó, a Vicky falou ali, fez um comentário muito interessante. Obrigado, querida. Ela falou o seguinte: porque não aprendeu da forma correta, né? Não aprendeu. Ó, vamos ver aqui, ó. Porque o cursinho foca na teoria, tá? Foca na teoria, base fraca, base fraca. Vou anotar aqui o que vocês estão falando, tá? Depois a gente vai discutir sobre isso. Redação, a linguagem, né? Às vezes a pessoa não sabe, a pessoa não sabe interpretar o texto, né? Acaba que ela não consegue, né? Então, falta de base, o pessoal comentou bastante. Fórmulas, não consigo raciocinar, né? Então, eu percebi que tem um padrão, né? Então, os comentários. Tem um da Andréia aqui, a Andréia Araújo, fez um comentário excelente. Ela faltou falta de treino. Olha que interessante, olha que poderoso o comentário da Andréia. Obrigado, querido. Vou até anotar aqui, ó, falta de treino, tá? Falta de treino. Beleza. Então, assim, excelente, né, os comentários que a galera colocou aqui, tá? Obrigado a todo mundo que deixou o comentário. Beleza. Então, percebe que tem um padrão, né, nas respostas que vocês colocaram aqui para nós. Algumas pessoas colocaram, então, não aprendi o conteúdo, não sabe interpretar, não tem base,
não consegue ter um bom raciocínio, falta de treino, né? O cursinho foca só na base teórica, né? Então, assim, tem várias causas, né, de você não ter aprendido as exatas, tá? E assim, muitas pessoas colocam a culpa, né? Ah, física é muito difícil, matemática é muito difícil, né? Só que assim, se você não treinou, se você não se preparou para essas matérias, realmente elas vão ser mais difíceis. Vamos supor que eu não sei tocar violão e eu vou começar a tentar tocar violão. Se eu executar a técnica correta, desculpa, não executar a técnica correta, eu posso praticar. Eu posso estudar sobre violão, só que se na hora de eu praticar eu executar a técnica incorreta, eu não vou aprender a tocar violão. E aí depois eu saio falando, não, tocar violão é impossível. Eu sou burro, sou péssimo para tocar violão. Só que na verdade não é que o violão é difícil. Não é que eu sou burro para tocar violão. É que o problema foi que eu executei a técnica incorreta. Eu não executei a técnica correta. E por isso que ficou uma prática difícil. Então, assim, quando eu falo para vocês que é possível passar em medicina em 60 dias, sem ter que estudar exatas, o que eu quero dizer para vocês é que, para você passar em 60 dias, sem ter que estudar exatas, você precisa fazer diferente. Se você estudar exatas da mesma forma que a maioria das pessoas estuda as exatas, você vai ter procrastinação, você vai ter medo, você vai ter insegurança, você vai ter pensamentos negativos, porque as exatas, elas desregulam o teu nível emocional. Então, quando você estuda exatas da forma incorreta, você não consegue aprender, você não consegue memorizar, e aí você tem uma neuroassociação negativa com o fato de estudar exatas. E aí você cria um bloqueio cerebral com exatas. Você não aprende, você não memoriza, e aí vai passando semanas, vai passando meses e vai chegando na véspera da prova e você não consegue aprender os conteúdos de exatas. Você não consegue resolver as questões de física, você não consegue resolver as questões de matemática. E o mais perigoso das matérias exatas, sabe o que é, pessoal? É que as matérias exatas, elas afetam outras matérias. Física e matemática afeta português, afeta a redação. Por quê? Porque quando você estuda e você não tem prazer, você não tem motivação, você não tem aquela vontade de estudar, você não tem disciplina, você não consegue concentrar, você só pensa em procrastinar, você não consegue ter consistência nos teus estudos. Então você não estuda física, você não estuda matemática, você não estuda redação, você não estuda português, você não estuda humanas. E aí fica muito difícil você render nos estudos. Faz sentido para vocês? Vocês concordam comigo que as matérias de exatas afetam em outros conteúdos? Se você não está bem, se você não está motivado, se você não está feliz, você não tem vontade de estudar. Faz sentido para vocês, pessoal? Ó, o Felipe falou com toda certeza, né? O Henrique falou, concordo. Então, veja bem, se eu quero aprender exatas, e para mim aprender exatas, como vocês comentaram, eu preciso treinar, né? Teve uma moça que comentou ali que ela falou o seguinte: eu não aprendo exatas por falta de treino. O motivo de eu não aprender física, de eu não aprender matemática, Léo, é porque eu não treino. Estudar é um esporte e você tem que praticar. Se você ficar só na arquibancada, você não vai ter resultado. Você tem que praticar. Você é um atleta. Estudar é um esporte, portanto, precisa praticar. Então, perceba que eu não consigo praticar,
eu não tenho base, a minha base é fraca de exatas, por quê? Porque exatas mexe com o meu nível emocional. Eu tenho ansiedade, eu tenho nervosismo, eu tenho medo de errar, eu não consigo absorver os conteúdos, eu não consigo memorizar os conteúdos, e aí eu não tenho vontade de estudar. Então, o que vocês comentaram aqui para mim são sintomas. Não tenho base. Por que a pessoa não tem base? Por que a pessoa não teve base em matemática e física, pessoal? Comenta aqui para mim, na opinião de vocês. Por que a pessoa não teve base em física e matemática? Na visão de vocês, por que será? Ó, eu tenho medo dessas matérias. Por que, Iago? Por que você tem medo? Não estudou, né? A Vicky falou, a pessoa não estudou. Então, por que a pessoa não estudou exatas? Por que ela não estudou matemática? Por que ela não estudou física? Se matemática e física vão fazer ela passar em medicina no Enem. Não faz sentido a pessoa não estudar física, não estudar matemática, tendo em vista que física e matemática vão fazer ela passar em medicina. Qual que é a lógica? Não tem lógica. Mas tem uma explicação biológica. Não tem lógica a pessoa não estudar física, matemática, sendo que essas matérias vão colocar ela na faculdade de medicina. Mas tem uma explicação biológica. Não tem lógica. Mas tem uma explicação biológica. Nós temos um sistema chamado sistema límbico, que são várias estruturas cerebrais que regem, que administram, que geram a nossa resposta emocional, que foi fundamental para a nossa sobrevivência. Então a pessoa não estudou exatas, não porque é difícil, ela não estudou exatas porque ela tem um bloqueio emocional. O cérebro dela gerou uma neuroassociação negativa com as matérias de exatas. Ela pensa em estudar exatas e ela tem medo. Por que a pessoa tem medo de estudar exatas? Vamos lá, pessoal. Por que a pessoa tem medo de estudar exatas? Por que será? Por que será que a pessoa tem medo de estudar exatas? Não faz sentido, né? Não tem lógica. Pela lógica, ela tinha que estudar exatas. Trauma, medo de errar, insegurança, tristeza, angústia, culpa, a pessoa sente culpa, falta de controle emocional. Então percebe que tem vários elementos do ponto de vista emocional que impedem esse cara de aprender física e aprender matemática. E aí o tema da nossa aula é passar em medicina em 60 dias sem estudar exatas. Então tu pega esse sujeito, por que ele não consegue passar em 60 dias? Por que ele fica anos? Porque ele está focando nos sintomas e não na causa do problema. E aí eu faço uma pergunta para você. Vocês comentaram para mim no começo da nossa aula, no começo da nossa discussão, vocês comentaram o seguinte, Léo, eu não consigo aprender exatas, eu não vou bem em exatas porque eu não tenho base. Eu não tenho base, eu não sei os conteúdos, Léo. Eu fiz um péssimo ensino médio, não tinha professor de física, não tinha professor de matemática. E é por isso que eu não aprendo os conteúdos, Léo. É por isso, Léo, que eu não aprendo física, que eu não aprendo matemática. Eu não tive base teórica. Eu não tive base.
e aí eu pergunto para vocês, e eu quero que vocês respondam para mim. Essa pessoa que tem esses problemas, que tem essa raiz, essa desregulação emocional, e aí a física e a matemática não entram na cabeça dela. Essa pessoa que ela acha que não tem base, vale a pena essa pessoa assinar uma plataforma online de matemática com milhares de videoaula, com milhares de PDF, com milhares de questões? Vai resolver o problema da pessoa? Vai resolver o problema dela? Vai resolver o problema dela? Não vai, pessoal, não vai. Ela pode assinar a melhor plataforma do Brasil de matemática, com os melhores professores, com 100 mil questões. O conteúdo não vai entrar na cabeça dela, porque ela está bloqueada, ela tem um bloqueio emocional, está travando ela. E aí, essa pessoa que eu não tenho base, porque eu fiz um péssimo ensino médio, eu não aprendi física, eu não aprendi matemática, portanto, agora eu vou ganhar base. Só que a causa do problema dela está no emocional. E aí a neurociência, né, ela mostra isso para nós, né? Então tu pega, por exemplo, a depressão, a gente consegue ver através de estudos de neuroimagem, a gente consegue ver, por exemplo, uma redução do volume da amígdala, que é uma estrutura, a amígdala do cérebro, que é uma estrutura que compõe o sistema límbico. Então que vai gerar essa resposta emocional, ela tem um volume reduzido. Aí a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica nervosa, a pessoa tem vontade de procrastinar, a pessoa não tem consistência nos teus estudos, porque para você aprender física, para você aprender matemática, você precisa ter consistência, todo dia estudar um pouquinho. E aí essa pessoa ela não rende, ela não evolui nos estudos, porque ela tem esse bloqueio emocional. Por quê? Ela digitou no YouTube como passar em medicina. O primeiro vídeo fala o seguinte, ou os vídeos que essa pessoa viu no YouTube, precisa tirar uma nota muito alta em matemática. Né? O pessoal comentou ali redação, precisa tirar uma nota muito alta em redação. Eu preciso ser muito bom, preciso ser perfeito em matemática. Só que o cara, ele está começando, ele fez um péssimo ensino médio. O que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai pegar a prova e vai zerar a prova de matemática, como aconteceu comigo. Eu zerei a prova de matemática, meus queridos. Primeira vez que eu fiz uma prova de matemática, eu zerei, eu errei todas as questões. Só que a escola ensina inteligência emocional? Não ensina. Então, quando eu errei a prova, o que acontece? Eu me senti burro, eu me senti inferior, eu me senti um fracassado porque eu havia errado todas as questões de matemática. Só que aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Se eu começasse a tocar violão hoje, eu não sei nada de violão, mas eu vou começar a tocar violão hoje. Vou começar a tocar violão. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou acertar alguma coisa? Eu vou saber alguma coisa? Eu vou lá, vou começar a tocar o violão. O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer, pessoal? Estou tocando violão, não sei nada, não sei absolutamente nada. O que vai acontecer? Eu vou errar tudo. Todas as notas musicais eu vou errar. Não é justo eu começar a tocar violão hoje e tocar e acertar e tocar da mesma forma que um músico que toca há anos. Não é justo. Então, percebam que só trazendo essa visão, tá, e por que eu fiquei triste com matemática? Né? Se o normal era eu errar todas as questões, porque eu estou começando agora. Só que aí eu vi aquele vídeo no YouTube que eu tenho que ser perfeito em matemática, que eu tenho que acertar todas as questões, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo.
E aí eu crio essa neuroassociação negativa na minha cabeça. Eu associo matemática e física com algo negativo, porque teve essa desregulação emocional. E aí no outro dia eu vou querer procrastinar, porque matemática, física não me dá prazer. Ver videoaula me dá prazer. Fazer questões de física e matemática não me dá prazer. Então eu vou querer ficar só vendo videoaula. Eu vai ter falta de treino. Mas percebam que a raiz do problema é o emocional. Eu não vou querer praticar, eu vou querer ficar só na teoria. Eu vou botar a culpa no ensino médio, né? Olha que interessante, não. Léo, eu não passei em medicina porque eu fiz um péssimo ensino médio. Não tinha professor de física, não tinha professor de matemática. E aí eu não passei em medicina, Léo. Só que assim, eu fiz um péssimo ensino médio. Foi a mesma coisa que não ter ido para a escola. Se eu pudesse voltar no tempo, hoje eu teria saído da escola. Depois eu fazia a prova do Enem e ganhava o diploma do ensino médio. Eu perdi tempo indo para a escola. Se eu pudesse voltar no tempo, porque agora você faz o Enem ali, não é o Enem, né? É uma outra prova que é semelhante ao Enem. Tu faz essa prova e eu esqueci o nome da prova. Se alguém souber, comenta aqui o nome dessa prova que você faz para ganhar o diploma do ensino médio. Cara, eu estudava em casa, em 30, 40 dias eu fazia essa prova e ganhava o diploma do ensino médio. Então eu perdi tempo na escola, não serviu para nada. Então assim, ó, enseja, o pessoal comentou aqui, ó, enseja, né? Então assim, se eu pudesse voltar, eu teria feito o enseja hoje. Pudesse voltar no tempo, porque a escola, eu sofria bullying, eu fui humilhado na escola, a escola disse para mim que eu era burro, eu escutei isso de professores, tá? Hoje em dia, na minha época, não tinha telefone, né? Era proibido o telefone na sala de aula, então o professor falava o que ele queria, porque ninguém ia gravar. Hoje o professor humilha algum aluno, isso é gravado e depois viraliza na internet, né? Então hoje o professor ele pensa duas vezes antes de humilhar um aluno de escola pública. Na escola particular não acontece isso, né? Escola particular, o cara tá pagando. Se o professor olhar torto para o aluno conta para o pai dele e na semana que vem esse professor já não dá mais aula. Na escola pública não existe isso. O professor ele é contratado, ele tem o salário dele, vai pingar todo mês lá na conta dele. Se ele humilhar o aluno, se ele maltratar o aluno, né? Não vai acontecer nada nele. Ele vai estar lá com o emprego dele. Ele vai estar recebendo todo mês do Estado ou do governo. Então, na minha época, era comum acontecer isso. Eu conversei com alunos meus que também aconteceu isso, que eles foram humilhados. Eles também foram humilhados por professores. E eles contaram isso para mim. E eu achei que tinha acontecido só comigo. Como que é essa humilhação? Você não sabe matemática, você não sabe física. E o professor te critica. Pô, tu é burro, tu tirou 0. Ó, tá vendo esse teu colega aqui do lado? Ele tirou 10. Ele vai ser alguém na vida. Ele pode medicina. Você não pode. Que é a comparação que a escola faz. Tira 10, elogio do professor. O professor gosta de você. Tira 0, você é um fracassado. Você não vai ser ninguém na vida. Não é assim a escola? Entendeu? Não é assim a escola? Comenta aqui para mim, pessoal. Aconteceu só comigo isso? Ou aconteceu com mais pessoas? Comenta aí para mim. Aconteceu só comigo? Ou aconteceu com mais pessoas também isso? Ó, Flamengo falou que sim, já aconteceu com ela também. Ó, a Vicky, aconteceu comigo também. Então percebe que hoje a escola pública, né? Ó, o Antônio já aconteceu comigo. Comigo também. Henrique, concordo com você, Léo. Então percebe que a escola pública hoje ela não prepara o aluno, né? Ela ensina a fórmula, ela ensina os conteúdos, mas não ensina o aluno a pensar, não ensina o aluno a ter controle emocional, né? Então assim, não importa se você fez um péssimo ensino médio, se você tem uma base fraca, não importa. Isso é os sintomas. Você tem que trabalhar na causa, no problema, na origem do problema, para você mudar isso. Entendeu? Beleza.
Então, assim, o primeiro ponto para você mudar o teu estudo de exatas, né? Lembra, ó, passar em medicina em 60 dias, sem ter que estudar exatas da forma tradicional. Estudar de uma forma diferente. Então, esse estudo, né? Quando eu falo método de estudo, eu estou falando de 3 pilares: aprendizagem, memória e controle emocional. Então, nós estamos falando do primeiro pilar, que é o controle emocional. Se você não entender isso, que o medo das exatas tem uma origem emocional, a falta de treino, fica só vendo aula teórica de exatas, tem um problema emocional. Tem que entender isso. Esse é o primeiro pilar, tá? O primeiro ponto, beleza? E aí, pessoal, né? Além disso, além de trazer essa reflexão emocional para vocês, tá? Meu objetivo aqui não é, vou passar uma técnica mágica para vocês. Não, tá? Não é esse o intuito da aula, tá? Você precisa estudar, você precisa se dedicar. É possível passar em 60 dias? É possível, desde que você estude da forma correta. Se você estudar da mesma forma tradicional, da escola, da mesma forma de 100 anos atrás, você vai ficar anos e anos e anos e anos e anos e anos na escola, no cursinho, e não vai conseguir passar em medicina, tá? Porque você está estudando uma forma que não estimula o cérebro, tá? Aí você vai procrastinar, não vai ter consistência, tá? Então, assim, o cara chega lá no dia do Enem, nossa, eu vou passar em medicina, mas o cara não estudou, não fez questões, não praticou. Por que ele não estudou? Por que ele não praticou? Sendo que matemática é importante. Ele não praticou porque tinha um bloqueio emocional. Ele tem um bloqueio emocional. Tá? Dentro do método Atleta da Mente, para os meus alunos, a primeira coisa que eu faço com eles é quebrar esse bloqueio. É destravar esses bloqueios emocionais que estão impedindo ele. Tem um módulo lá dentro do método Atleta da Mente que chama Winner Game, né? Que é o jogo mental interno. Lá a gente fala sobre as vias dopaminérgicas, sobre o sistema límbico, sobre inteligência emocional, né? Inclusive, é ensinado hoje nas grandes universidades americanas, a inteligência emocional, ela é ensinada, está na grade curricular das grandes universidades americanas, Stanford, Yale, Harvard, as melhores faculdades americanas ensinam inteligência emocional. Então, dentro do método Atleta da Mente, para desbloquear, para quebrar esses bloqueios emocionais, a gente traz esses conhecimentos que é utilizados, né, nas escolas americanas. Eu trago, então, e ensino isso para os meus alunos, né, e a gente tem resultados extraordinários. Então, quando tu desbloqueia, né, é como se você tivesse uma Ferrari, um supercomputador aqui, e você, pum, você tá com o freio de mão puxado. Aí, quando você tem esse desbloqueio emocional, você solta o freio de mão ali da Ferrari e começa a decolar, começa a ter resultados extraordinários, que inclusive as pessoas ficam, como assim, né? As pessoas me criticam. Pô, Léo, é impossível passar em medicina em 60 dias. Eu falo, com certeza, concordo com você. É impossível passar em medicina em 60 dias estudando da mesma forma que a sua avó estudava há 100 anos atrás. O professor fala, escreve no quadro e você copia o que o professor fala. Cheio de bloqueio emocional, procrastinando, sem foco, sem atenção, sem aprendizagem, sem memória. É impossível passar em medicina. Até em um ano é impossível passar em medicina. Tá bom? Beleza. Dito tudo isso, tá, pessoal? Agora nós vamos para o segundo momento da aula, tá? Qual que é o segundo momento da aula? Que é uma coisa bem importante, tá? Para você aprender exatas, né, para você passar em medicina sem estudar exatas da forma tradicional, estudando de uma forma diferente, você precisa o quê? Você precisa codificar a linguagem matemática, os números, as fórmulas para a linguagem do cérebro. Vou repetir. Para você estudar exatas de uma forma diferente, você precisa o quê? Precisa codificar a fórmula, os números para a linguagem do cérebro. Léo, não entendi nada. Tudo bem, vou explicar para você. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que não tem como você não entender, tá? Vou dar um exemplo para você. Para você entender como que é possível você codificar os conteúdos para a linguagem do cérebro, tá? Vamos lá. Então, assim, pessoal, quando você está estudando, o teu cérebro ele não entende os números,
ele não entende a fórmula. Às vezes o professor de matemática, ele é apaixonado pela técnica, né? Ele é apaixonado pela matemática, pelos números, pelas fórmulas, só que aquilo não entra na cabeça do aluno. Pô, cara, isso aqui não entra, né? Aí vamos pegar um conteúdo que cai muito no Enem. Tá? Poderia ser do vestibular, vamos pegar um conteúdo que cai muito em matemática no Enem. Porcentagem. Né? Porcentagem é um conteúdo que todo ano tem, né? Caiu no Enem 2021, caiu há 5 anos atrás, quando eu fiz a prova. Então, todo ano cai, porcentagem. Tá? Aí tá lá o professor explicando porcentagem, isso e aquilo e tal, e aí não entra aquele conteúdo na cabeça do aluno. O aluno, pô, cara, eu sou burro em matemática, eu não consegui fazer as questões de porcentagem de matemática. Mas esse aluno, há uma semana atrás, ele foi no shopping. Ele foi no shopping para comprar uma camiseta. Tinha uma camiseta lá que estava na moda, né? Estava na moda, tinha um famoso usando numa loja de departamento. Ele foi lá comprar essa camiseta que o famoso usava. E aí, ele chegou lá para comprar a camiseta, ele descobriu que tinha 20% de desconto. A camiseta custava R$100 e tinha 20% de desconto. E essa pessoa, ela entendeu o que é o desconto. Então, a camiseta custava 100, com R$20, com 20% de desconto, logo eu vou ter R$20 que vai descontar dessa camiseta. Então, isso o aluno entende. Aqueles números, aqueles dados no quadro, o aluno não entende. Agora, se tu traz para a linguagem do dia a dia, né? Regra de 3. Pô, Léo, tem vários alunos, pô, Léo, eu erro várias questões básicas de matemática. Aí, por exemplo, o cara, eu vou na padaria, eu compro 10 pães e gasto R$5. Ah, então se eu comprar 20 pães, quanto que eu vou gastar? Então, quando tu traz esses elementos matemáticos, esses números para o dia a dia do aluno, ele começa a ver, pô, cara, eu sei matemática. Eu não sei a aula que o professor deu. Eu não sei usar aquela fórmula. Mas, se eu traduzir isso para o meu dia a dia, eu lembro que uma vez eu estava dando mentoria, deixa eu pegar aqui, eu estava dando mentoria, né? Aí um aluno meu falou assim, pô, Léo, não tem jeito de eu aprender geometria. Geometria espacial não tem como eu aprender esses conteúdos. Aí eu peguei uma garrafa para ele e falei, ó, isso daqui é um cilindro. Tem uma área da base, a área da base é uma circunferência, tem uma altura, a área da base vezes a altura. Então, assim, tu toma água, tu toma. Toma. Num copo? Sim. E esse copo tem uma área da base, que é uma circunferência, πr ao quadrado, a área, multiplicada pela altura. Aí o cara, pô, Léo. Então, assim, a matemática ela está no nosso dia a dia. Só que o professor da escola, ele nunca estudou neurociência. Léo, o que é neurociência? A neurociência é a ciência que diz como que o nosso cérebro aprende, como que ele funciona, como que ele aprende. Então, tu pega, por exemplo, o americano, o europeu, eles aplicam esses conhecimentos neurocientíficos nas escolas, nas universidades, por exemplo, inteligência emocional. Inteligência emocional é ensinada nas grandes universidades americanas. Então, o aluno sai da escola odiando a escola. Ele sai odiando a matemática. Só que a matemática está no nosso dia a dia, só que o aluno não consegue codificar esse conteúdo. Então, por exemplo, nesse contexto aqui que eu dei para você, da moça que foi no shopping, comprou a camiseta lá com 20% de desconto, tu percebe que tem uma emoção positiva. Não é uma emoção negativa. Porque se tu perguntar para mim, matemática da escola, eu tinha uma professora minha, e eu fui reprovado em matemática, tá, pessoal? No meu 3º ano do ensino médio, eu fui reprovado em matemática. A professora falou na minha cara, né? Naquela época não tinha o telefone para tu gravar. Então, os professores gostavam de humilhar os alunos, principalmente os alunos que não tinham, né? Aluno que não tinha isso daqui, os professores adoravam humilhar, né? Aqueles que tinham eram valorizados, né? Enfim, fui reprovado em matemática, né? Então, eu sempre fui um péssimo aluno. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei, pô, eu quero ser alguém na vida, eu quero passar em medicina, eu quero ser alguém na vida, né? Eu vi meu pai, vi minha mãe e pensei assim, se eu fizer a mesma coisa que os meus pais fizeram, eu vou ter a mesma vida medíocre que os meus pais têm. Aí eu liguei um neurônio com outro neurônio, né? Fiz um raciocínio óbvio. Liguei um neurônio com outro neurônio. Se eu fizer a mesma coisa que eles fizeram, eu vou ter a mesma vida que eles têm. Então eu preciso estudar, mas eu sou burro, né? Esse foi o primeiro pensamento que veio, foi a primeira objeção que levantou. Tá, beleza, eu preciso estudar,
para vencer alguém na vida, só que eu sou burro. E aí, quando eu falo burro, eu tô falando assim, pessoal, num tom pejorativo, obviamente, né? Mas era o sentimento que eu tinha. Ninguém é burro, tá? Então, eu tô falando de mim. Por que eu me sentia burro? Porque eu fui diagnosticado com TDAH e dislexia. Então, são dois problemas neurobiológicos de causas genéticas que estão intimamente relacionados com transtornos de aprendizagem. Então, acontece. A escola disse para mim que eu era burro, tá? Inclusive, hoje, na faculdade de medicina, eu pesquiso sobre isso, sobre transtorno de atenção e hiperatividade em escolares, né? Então, eu pesquiso sobre isso, né? Então, assim, eu estou trazendo um elemento de como eu me sentia, tá? Eu me sentia burro porque eu tinha esses problemas que eu não aprendi, a escola disse isso para mim. Então, quando eu comecei a estudar, eu pensei, pô, cara, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir aprender os conteúdos, né? Eu tinha esse pensamento para mim. Só que quando eu comecei a entender que eu não era burro, que eu tinha potencial, é que a escola era a culpada, o método tradicional era o culpado, e quando eu comecei a traduzir esses conteúdos, eu vi, pô, tem matemática aqui. Isso dali é um cone. Isso daqui é um cilindro. Porcentagem é isso, probabilidade é isso. E aquele quando eu comecei a trazer esses conteúdos para o meu dia a dia, que tinha uma emoção positiva, né? Pô, o cara não sabe a porcentagem, mas ele sabe a porcentagem do salário dele que ele tem que pagar a parcela lá do telefone que ele comprou. Né? Então, percebe que a matemática está no nosso dia a dia, só que o cara tem um bloqueio emocional, tem um bloqueio emocional, ele não consegue codificar os conteúdos para a linguagem do cérebro. Então, o nosso cérebro tem uma linguagem. Que linguagem é essa? A linguagem emocional. O que fez o ser humano sair das cavernas, chegar no topo da cadeia alimentar é o emocional. É o emocional. Então, o emocional ele é muito forte. Ele ajuda o ser humano a pensar, a raciocinar, né? Tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. O trauma, a trava, né? Aquela coisa negativa. Mas quando você consegue entender isso, pô, eu não lembro da aula chata de matemática, mas eu lembro que eu estava brincando com os meus amigos. Né? Eu tenho essas lembranças, eu tenho essas memórias vívidas na minha cabeça. E aí, quando você entende essa sacada, e que a neurociência traz para nós isso, ela mostra isso para nós, você começa a codificar os conteúdos. Você tira ele, os números, as fórmulas, e traz ele para a linguagem do cérebro. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Comenta aqui para mim. Faz sentido isso para você? Ó, faz sentido. Então, assim, pessoal, esse é o grande conhecimento que eu quero que vocês levem da aula, tá? Take home message. Você tem que levar esse conhecimento para casa. Leva esse conhecimento para casa, tá? São dois conhecimentos que você tem que levar. O bloqueio emocional, que foi construído na escola, como é tradicional, e não vai te fazer passar em medicina em 60 dias, vai fazer você ficar anos e anos e anos até conseguir passar em medicina ou até mesmo desistir. E o outro elemento é você codificar o conteúdo. Você não sabe calcular o volume do cilindro, mas você tem uma garrafa que você toma água, que tem uma área da base, que é uma circunferência, que tem uma altura, né? Então, assim, você não sabe regra de 3, você não sabe média, né? Mas você sabe que a sua média de gastos no mercado é tanto por mês, né? Então, você não sabe estatística, mas tem vários elementos do teu dia a dia, da sua rotina, que tem a matemática, que a matemática está inserida. E aí, quando você codifica esse conteúdo, né? Eu estava dando uma aula de física, né? Dando uma aula de física, não. Eu estava dando uma aula sobre o fax. O fax é uma ferramenta que eu desenvolvi, é um passo a passo para você fazer qualquer questão de física ou de matemática sem base nenhuma, né? E aí eu tava, uma aluna do método Adelamento falou o seguinte, pô, Léo, eu não sei física, eu sou burra em física, eu reprovei em física, eu não sei nada de física. E a questão falava sobre potência, né? Energia. Então, assim, potência igual energia pelo tempo, né? Então, assim, ela não sabia isso, Léo, isso não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça, tá? Ela falou isso para mim. E ele estava falando sobre potência, quilowatts-hora, energia, o tempo, né? Aí eu falei para ela, você lembra de algum momento que você estava tomando banho, que era inverno, e você ficou lá 30, 40 minutos tomando banho, aquele banho quente, e a tua mãe bateu na porta e falou assim, ó,
acaba logo esse banho, porque senão a conta de energia elétrica vai vir muito alta. Então, assim, ela não sabe o que é quilowatts-hora, ela não sabe a fórmula da potência, mas ela lembra, ela tem uma memória de longo prazo da mãe dela, incomodando ela, porque quanto mais tempo ela fica, o chuveiro, né, ele produz uma energia térmica muito alta, quanto mais tempo, né, potência igual energia pelo tempo, quanto mais tempo ela ficar lá, mais energia vai gastar, mais caro vai ser a conta de energia elétrica. Então, ela não sabia física. Ela falou, Léo, eu sou burra em física, eu não sei nada de física. Será? Será que tu não sabe física? Ou será que você não sabe codificar o conteúdo de física para a linguagem do dia a dia, para a linguagem do cérebro? Aí ela parou, pô, não faz sentido. Faz sentido. Né? E aí você consegue ver os meus alunos passando em medicina 60 dias, 6 meses, 1 ano, matriculados na faculdade de medicina, estudando sozinho em casa, sem cursinho, sem videoaula, sem professor de física, sem professor de matemática, só usando o computador mais potente do planeta Terra, chamado cérebro humano, com 80 bilhões de neurônios que fazem mais de 100 trilhões de conexões nervosas. Você tem aqui a máquina mais potente, só não sabe usar, né? E a minha função aqui nas redes sociais é te ensinar como usar essa ferramenta, tá bom? Então você consegue passar em medicina sem ter que estudar exatas, sem ter que estudar exatas da forma tradicional, daquela forma chata, humilhante que é ensinada na escola tradicional do Brasil. Na Europa é diferente, nos Estados Unidos é diferente. Só que no Brasil, infelizmente, nós estamos atrasados. Porque não é benéfico para eles ver você na medicina com diploma de médico, recebendo como médico. Para eles é benéfico que você continue na base da pirâmide, recebendo um salário mínimo. É isso que eles querem. Por isso que a educação no Brasil ela é defasada. Ela é péssima, ela é horrível. E quem não está inscrito ainda no canal, né? Se inscrevam no canal. Se inscreve aqui no meu canal, tá? Se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, ativa as notificações, porque todos os dias a minha equipe posta conteúdos para ajudar vocês.